aqui é a Maíra e hoje a gente vai conversar sobre a nossa segunda viagem do turista literário. Se essa é a sua primeira viagem do turista literário, esse aqui é um espaço pra gente explorar um pouco mais os elementos que vieram na nossa malinha e dividirmos as nossas experiências. Vamos conversar então sobre a nossa ida ao Maine em 1945? O nosso livro do mês foi Em Algum Lugar nas Estrelas, escrito pela Claire Vanderpool e publicado no Brasil pela Dark Side Books. Esse é mais um livro que eu já fiz resenha no meu canal porque eu adorei e com certeza foi uma leitura muito especial. O trabalho gráfico tá incrível, eu acho que eles fizeram muito jus à história. Vocês com certeza devem ter folheado aí e se apaixonado como eu. Bom, e agora que o passaporte de vocês já está carimbado aí com a viagem no Maine, vamos conversar então como é que foi, né? Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é a história dentro da história e como a jornada deles acaba se misturando também com a imaginação. Você fica sem saber se foi tudo uma coincidência ou se de fato as coisas estão conectadas. O Jack, né, é o personagem principal da história. Se a gente pode falar assim, né, que temos dois personagens principais, mas a personagem que a gente tá mais na cabeça dele, eu logo me identifiquei com ele, eu achei ele um menino muito... como se fosse uma alma velha, assim, né, numa criança. O Early já é um menino mais peculiar, assim, mas eu acho que sem ele essa história não seria, obviamente, tão mágica. Então não tem como falar do Early e não falar da trilha sonora, porque como a gente sabe, segundo o Early, Louis Armstrong nas segundas, Frank Sinatra nas quartas, Mozart nos domingos e Quando Chove é Billie Holiday. Você encontra todas essas músicas lá na nossa playlist, mas a lista começa com uma música que nem é do tempo aqui em que tá acontecendo essa história, que é Stand By Me. É uma versão orquestrada da música porque a gente achou que remete muito a isso, principalmente as referências do filme Conta Comigo. Mas a gente acrescentou também trilhas de aventura e floresta para quando você estiver lá na trilha Apalache, você vai poder ouvir os pássaros, vai poder ouvir as árvores e até os ritmos das tribos Apalaches que a gente colocou na trilha também. E é claro, quando você ouve, você pode sentir o cheirinho da floresta. O nosso item sensorial de olfato desse mês foi essa velhinha aromática da trilha Apalache com um cheirinho de mata. E eu não sei se vocês turistas sabem, mas quem cuida da produção dos nossos itens é a nossa mãe e ela que fez uma combinação de essências para chegar aqui nesse aroma. Então foram usadas essências de mirra, alecrim e madeira indiana. Então é só acender e ser transportado pra lá. E como a gente faz essa viagem com o Jack e o Early, muitos desses personagens ficam com a gente. A gente sabe que o Early é um menino diferente, ele tem síndrome de Asperger. Me corrijam se eu estou pronunciando errado, que eu sinceramente não sei. Que é um tipo de autismo, só que na época não existia esse diagnóstico, então as pessoas simplesmente achavam que ele era excêntrico ou estranho. E além da maneira incrível que o Early consegue ver a história aí na sequência dos números de pi, existem coisas que ele não consegue lidar e quando isso acontece ele precisa achar uma maneira para que as coisas voltem ao controle dele. Uma dessas formas é separando as balinhas dele por número ou por cor. Então a gente tentou materializar o baleirinho do Early, por isso aqui no rótulo fala baleiro anti-estresse do Early, que além de ser um item de tato, também é um item de paladar, né, já que você pode comer as balinhas dele. Enquanto o Early tem essa visão especial e única das coisas, essa fé inabalável de que o irmão dele tá vivo e que a história do Pi é real, a gente tem o Jack, que é um pouco mais cético, mas que é orientado pelas palavras muito bonitas, muito inspiradoras da mãe dele. Então a gente escolheu um trecho, uma das partes que eu acho que são das mais bonitas da história e que resumem muito bem tudo que ela tá contando pra fazer o souvenir de viagem. E ela fala assim: você precisa procurar as coisas que nos conectam, encontrar os jeitos com que os nossos caminhos se cruzam, nossas vidas se interceptam e nossos corações se encontram. Então a gente fez essa capa de almofada em cetim com uma arte exclusiva, criado junto com o Memória de Bolso da Ju, que fez também a arte da nossa capinha de livro do mês passado. Eu vou deixar a lojinha dela aqui na caixa de descrições. E a gente colocou os elementos aqui que a gente achava importantes da história, como os números pi, a gente tem a floresta, a gente tem essa frase que, como eu disse, acho que resume muito bem a história, a gente tem a constelação da Ursa Maior que eles seguem, e o resultado foi essa imagem como se você estivesse olhando para as estrelas. A nossa sugestão é que você deite sua cabecinha nas estrelas, acenda sua velinha, ligue a playlist, tenha o seu livro e o seu baleirinho em mãos e boa viagem. Pra mim essa foi uma viagem muito além de tempo, lugar, foi muito uma viagem interna que tocou em amizade, família e como essas coisas estão inexoravelmente conectadas com a gente. Nós do Turista esperamos muito que vocês tenham gostado dessa imersão e a gente quer saber como é que foi pra vocês também. Um beijo pra vocês, uma boa leitura e até a próxima viagem. Tchau, tchau!